Fala pessoal, como vocês estão, meus queridos livres e libertos? Eu espero que muito bem, eu espero que lendo muito também. E este é o canal do Livre é Livre, eu sou João Manuel e sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Então pessoal, como eu falei, sejam muito bem-vindos de volta. Hoje teremos uma nova discussão, mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Você trocaria sua liberdade por a sua subsistência? Né? Não parece ser uma coisa que se tem escolha. Para essa e outras discussões, nós temos o vídeo anterior de Vidas Secas. E a segunda pergunta é: você é uma pessoa boa? Bem, o que é bondade afinal, né? Para essa e outras discussões, nós temos o nosso segundo vídeo sobre a bondade segundo Clarice Lispector, uma análise da obra Perto do Coração Selvagem. E o que é que nós vamos analisar hoje? Exatamente, um livro contemporâneo e que todo mundo pode ler, né? Não é só a galera que é vidradinha em literatura brasileira, que é O Mundo de Sofia. Opa, é que tá ao contrário, que eu tô gravando na câmera frontal, mas vocês relevem minhas burrices. Então, pessoal, O Mundo de Sofia, né, é nada menos que o romance da história da filosofia. Então, um certo dia, uma menina recebe uma carta com a pergunta: quem é você? Se você recebesse hoje um e-mail perguntando quem é você, você diria seu nome, diria que é quem, afinal. E aí a gente fica se perguntando: quem somos nós? Esse é o pontapé inicial para a história do Mundo de Sofia. Juntamente com nada menos, né, a pergunta inicial que inicia a grande história da filosofia, o grande arqué da filosofia, se é que vocês me entendem. E aí, pessoal, nós vamos começar lá desde Platão, de Aristóteles, dos pré-socráticos, até Sartre. E, pessoal, é o seguinte, é incrível. Essa história é uma história incrível. Primeiro que ela é dotada de uma metalinguagem, ou seja, é uma história dentro de outra história. O que confere à Sofia uma liberdade de falar do meio artístico. Na verdade, não a Sofia, né? Ao Justin Gardner, que é o autor. Então ele coloca pra gente a arte como uma realidade que está em intensa harmonia com a nossa, mas que também é uma melodia. E você acredita que em algum lugar desse universo esteja justamente Chapeuzinho Vermelho, esteja os Três Porquinhos, em algum lugar desse universo estão vivendo coisas que são das nossas cabeças? E aí a gente vai até mais profundo, já que ele trabalha tanto essa filosofia de Berkeley. Nós somos, afinal, uma imaginação de Deus? Será que tudo que vivemos é a história de um livro narrado por Deus? E isto é o que dá origem ao Mundo de Sofia. Por linhas gerais, o Mundo de Sofia se trata justamente de a história de uma menina que está prestes a fazer 15 anos e que começa um misterioso curso de filosofia com um misterioso professor de filosofia. Que eu, na minha nada inocência brasileira, né, pensei que teria alguma relação de pedofilia. Só que o Mundo de Sofia é um presente que o Albert vai dar para sua filha Hilde. Sim, e o Albert e a Hilde também são personagens da história. Por isso que é uma história metalinguística. É uma história dentro de outra história. E justamente é isso que acontece. Como o pai se projeta como personagem de professor e a filha é a projeção da personagem da Sofia, então nós temos ali uma relação mais de paternidade do que de qualquer coisa além disso. E aí, pessoal, a gente chega, enfim, ao nosso grande tema dessa semana. A pergunta é: como a filosofia pode mudar nossa vida? Bem, primeiro eu gostaria de voltar... gostaria de voltar ao início. Você é uma pessoa boa? Pois é, mas o que é, afinal, uma pessoa boa? Quem é que diz o que é uma pessoa boa? Nossa base é constituída por preceitos, conceitos e até mesmo preconceitos filosóficos. E aí cabe a nós questionarmos ela intensamente. E, gente, a filosofia nasce do questionamento. Não há filosofia sem pergunta. Então, gente, a gente precisa entrar em combate, a gente precisa entrar em luta com esses conceitos, com esses preceitos morais. E aí a gente fica nos avaliando. Clarice Lispector, por exemplo, questionou em sua época qual era o conceito de mulher bondosa, que era a mulher que tinha o compromisso com a sociedade de ser bela, recatada e do lar. E nós, qual é o nosso papel atual de romper com alguns paradigmas filosóficos da nossa herança cultural? E para a nossa herança cultural, né, nós temos nada menos que a Grécia Antiga,
onde nós temos o próprio Aristóteles, que dizia que a mulher dava a substância do homem e o homem dava a essência do homem. Então tudo que é importante o homem dá, tudo que é chulo, que é nossa carne, era a mulher quem dava, né, pessoal? E aí, desde aí, nós temos um machismo, uma sociedade patriarcal, e nós vemos em Tomás de Aquino, em Santo Agostinho, até chegar à nossa linda contemporaneidade. E, pessoal, é nosso papel romper com conceitos e preceitos e preconceitos filosóficos que determine que alguma raça, alguma crença, qualquer coisa nos faça melhor ou pior do que alguém. Somos todos diferentes, mas não somos melhor do que ninguém. Além dessa formação crítica que a filosofia nos proporciona, nós temos também uma leitura existencial. Então, afinal, o que somos? Quem somos? Talvez um filósofo lá perto de Darwin diria que nós somos um amontoado de células, proteínas, moléculas de hidrogênio, nitrogênio, tutu. Já Newton disse que nós éramos como uma máquina, onde eu mandava o dedo subir, o dedo subia, o dedo descia, o dedo descia. E aí, pessoal, o que somos afinal? Gente, para isso eu tenho uma conclusão massa para levar vocês. Olha, Kant dizia que nós nunca saberíamos de onde o universo veio, porque para a gente entender esses aspectos do universo, a gente precisa ter a experiência de universo por completo. E aí, pessoal, o que é que acontece? Nós também não sabemos quem somos. Então, nós sequer temos a experiência de quem somos por completo. Quem dirá de um universo tão majestoso como é o nosso? E aí, isso seria uma dádiva ou seria uma prisão? E aí quem vai nos responder é todos os filósofos, são todas as crenças, as religiões. Buda dizia que a gente tem que transcender com a nossa existência. Mas afinal, nós conseguimos ter a nossa experiência de ser por completo? Me responda aí vocês nos comentários. Então, pessoal, em linhas gerais, essa é a história do mundo de Sofia. É o romance da história da filosofia. Então a gente vai ter Marx, vai ter Darwin, vai ter Sartre, vai ter os filósofos iluministas, os filósofos existencialistas ao lado de Sartre, né? Simone de Beauvoir, que é uma das nossas maiores filósofas, e desde os pré-socráticos. E eu espero que vocês façam leitura dessa obra e tenham bastante proveito. Em alguns momentos o autor vai sugerir que você leia mais de uma vez. E é interessante você fazer essa segunda leitura. E talvez até uma terceira, né? Para que o conteúdo venha realmente ficar na sua mente. Este livro é um livro quase didático. Então você tem muito para aprender com ele. E agora, pessoal, partindo para a próxima semana, né? Nós temos o Clube da Luta. E qual é a sua luta? Bem, a gente vai analisar, né? Gente, pelo amor de Deus, eu comecei hoje e já estou no capítulo 10. São 30 capítulos. O livro é muito gostoso de se ler. E assim, é um embate de conceitos muito grande. Então, mais uma vez, a gente volta à nossa querida filosofia. E, pessoal, próxima semana vamos ter o que falar sobre o Clube da Luta. E eu vou assistir o filme também para comentar aqui com vocês sobre o que eu achei. Afinal, contra o que estamos lutando? Qual é a sua luta? Nos encontramos na quarta-feira. Eu sou João Manuel e este é o canal do Livre é Livre. O Mundo de Sofia. Até a próxima.